A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para a continuidade do nosso estudo bíblico, essa série de estudo de introdução ao estudo da Bíblia. Nós escolhemos uma abordagem para que faça sentido a leitura, de que pensarmos nas dispensações e nas alianças que nós temos registrado nas Sagradas Escrituras. Então, das 7 dispensações, nós já mencionamos a primeira na videoaula anterior, que é a dispensação da inocência. Durante essa dispensação esteve em vigor a aliança edênica, ou aliança no Éden, quando o homem ali está no jardim, no Éden, e ele tem a bênção de Deus. Essa dispensação da inocência é o lugar planejado por Deus para nós. O homem, a partir do momento da queda, ele caminhou de uma ordem para um caos. E a restauração que Deus tem para nós é restaurar-nos deste caos, trazendo-nos de volta ao estado original, ao estado da inocência, ao estado da aliança no Éden. E isso vai se cumprir no novo céu e na nova terra. Mas o objetivo de aprendermos nesta videoaula é a respeito da segunda dispensação. Quando é que a dispensação da inocência acaba, termina? A dispensação da inocência termina uma vez que o homem, e aqui quando eu digo homem, eu digo Adão, no sentido de humanidade, né? O homem peca, a humanidade peca, falha, desobedece com a ordem do Senhor e, além de desobedecer a ordem do Senhor, há uma intenção nessa desobediência. A intenção é a sedução apresentada pela serpente para Eva, e Eva é seduzida por essa possibilidade e convence até mesmo Adão de comer do fruto. E qual é a sedução apresentada pela serpente em Gênesis capítulo 3? Aqui começa a trajetória da dispensação da consciência. É um capítulo que tem a transição, né? Limites entre a dispensação da inocência e a dispensação da consciência. Inocência vem até o capítulo 3, meados do capítulo 3. Do capítulo 3 em diante nós temos dispensação da consciência. A proposta, olha só, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes do quê? Do fruto. Que fruto é esse? Esse fruto é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir do momento que deles comerdes, vocês não vão morrer. Esquece isso aí, Deus não vai matar vocês não. Olha a sedução da serpente. Mas no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Já dissemos na videoaula anterior que esse homem ele está no estado de perfeição, estatura de varão perfeito no Éden, perfeito na inteligência, sem experiência, sem ciência, ele dá nome para todos os animais, ele sabe como usar e usufruir do fruto da terra, daquilo que Deus havia abençoado. Ele não tinha que plantar para comer, mas comia e zelava daquilo que Deus tinha lhe dado. Ele governava, ele dominava, ele era perfeito moralmente, ele estava íntegro de corpo, alma e espírito nesse momento no Éden. Porém, a sedução da serpente, o desejo de ser como Deus. Lembre-se que aqui a serpente, nessa personificação do mal, ela está, na verdade, induzindo o homem, a humanidade, a cometer o mesmo pecado que o querubim ungido havia cometido, de querer ser como Deus e estabelecer o seu trono acima de Deus. E a sedução é essa, ó, vai abrir os seus olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Tenho dito até, inclusive, para algum grupo de amigos, muitos de vocês já têm ouvido, sempre que não é pecado ser homem, não é pecado ter as nossas fragilidades humanas. Pecado é querermos ser como Deus. Este foi o pecado de Adão e Eva.
e agora esse saber o bem e o mal desperta a consciência para conhecer o mal, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A desobediência é um mal. Eles não conheciam o mal, não é porque fosse desprovido de inteligência para isso, mas é porque eles não haviam experimentado do mal. A partir deste momento que eles experimentam do mal, através da desobediência, desobedecendo aquilo que Deus havia estabelecido, agora sim, eles são conhecedores, eles têm ciência, experiência do bem e do mal. E aqui então se inicia a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. Agora o homem está numa condição, depois de ter sido envenenado pelo pecado, uma condição de consciência. E aqui encerrou-se a aliança edêmica. Na aliança edêmica, o homem usufruía de tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Como disse na videoaula anterior, ele comia primeiro para trabalhar depois. Agora, com a aliança edêmica encerrada, Deus fará uma aliança adâmica, uma aliança com o homem, aliança com esse primeiro homem. E o lindo dessa aliança é que quando o Senhor Deus dá aliança ao homem, e eu digo agora homem no sentido de humanidade, homem e mulher, há uma promessa de que o fruto, a semente da mulher, vai ferir, vai esmagar, na verdade, a cabeça da serpente, e ela lhe feriria o calcanhar. E ao homem vem uma aliança agora, que do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que o tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornará. Aqui entra inclusive a condição agora da mortalidade. Esse homem agora volta para o pó, esse corpo vai experimentar da morte por conta da desobediência. Então agora este homem, nessa aliança adâmica, há sim uma aliança para ele, há uma esperança estabelecida para o homem, porém o homem nessa esperança, ele tem que trabalhar, a terra produziu cardos e espinhos, ele tem que suar para se alimentar, a mulher terá dores ao parto, mas há uma promessa salvífica apontando diretamente para Cristo. Qual é a lição que nós aprendemos na dispensação da consciência? É que eu e você somos seres conscientes, conhecemos do mal, conhecemos do bem, e é por isso que a Bíblia vai sempre dizer: proponho-lhes hoje bem ou mal, bênção ou maldição, porque nós temos consciência, nós temos capacidade de fazer a escolha, porque Deus nos deu, estabeleceu e respeita o nosso princípio do livre-arbítrio, em escolhermos. Agora, essa escolha, ela seria injusta se não fosse o sangue de Jesus, porque o salmista vai se expressar dizendo que um abismo chama outro abismo. Então, eu na condição pecaminosa chamo outro pecado. É muito mais fácil continuar no vício do pecado do que aproximar-me de Deus. Mas o lindo é que a semente da mulher, a promessa cumprida no nascimento de Jesus, ele vai dizer: não foste vós que me escolheste, porque eu e você, na nossa condição pecaminosa, não conseguiríamos escolhê-lo, mas ele escolheu a vós, ele escolheu a mim, ele nos amou primeiro. Então a dispensação da consciência, ela vai nos demonstrar esse homem agora consciente da sua natureza pecaminosa e uma promessa salvífica ao mesmo passo. Essa dispensação da consciência, agora a consciência fala, inclusive, ela lembra, Na dispensação da inocência, a natureza falava com o homem. A natureza deixou de falar com o homem, a natureza deixou de glorificar a Deus. Na dispensação da consciência, não. Assim como hoje a natureza continua manifestando a sua glória, a consciência continua nos lembrando a diferença entre o bem e o mal. Eu havia prometido a vocês a dizer dentro dessa dispensação a origem do homem, da mulher, certo? E aí a Bíblia vai deixar bem claro para nós quando é esta origem.
versículo 20 do capítulo 3. Só para você entender, eu lerei novamente aquilo que é o significado de Adão. Capítulo 5 de Gênesis, versículo 2, primeiramente. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Macho e fêmea, Deus os chamava de Adão, porque Adão significa humanidade. Macho e fêmea, Deus os chamava de Adão. E quando é que surge Eva? Depois do pecado. Depois da natureza pecaminosa ter entrado no homem, o homem ter dado vazão ao pecado, no capítulo 3, no versículo 20, depois do Senhor Deus ter dado a sentença para a serpente, para a mulher, para Adão, Adão agora vira para sua mulher e chamou-lhe Adão o nome de sua mulher, Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Eva já tinha capacidade, antes do pecado, de ser mãe de todos os viventes. Já havia isso estabelecido na promessa do Senhor Deus, quando disse: crescei, multiplicai, frutificai. Mas o que eu quero destacar e que nos chama a atenção, um convite à reflexão, é que a natureza pecaminosa, ela provoca a individualidade. Deus faz-nos para vivermos em sociedade. Deus faz para vivermos em unidade. Um só. O nome para macho e fêmea, a maneira como Deus os chamava, era uma só maneira. Mas depois do pecado, de ter um conhecimento do bem e do mal, o homem agora instantaneamente, por assim dizer, já olha para sua mulher e diz: o seu nome é Eva, porque é a mãe de todos os viventes. Está surgindo-se um princípio de individualidade. Eu sou Adão, você é Eva, eu sou macho, você é fêmea. Então, um lembrete que fica nessa dispensação da consciência e na aliança adâmica é que no propósito original de Deus, para mim e para você, Ele nos criou e nos estabeleceu para vivermos em comunhão com Deus e com o nosso próximo. A mulher, como Martin Henry vai colocar bem claro nessa condição da criação da mulher, é que a mulher não é criada da cabeça para que ela esteja acima do homem e não dos pés do homem para que ela esteja sob os pés do homem, mas ela é criada da costela para andar ao lado do homem. Paridade, igualdade, juntos. Essa é a ideia, o plano original de Deus na criação do homem e da mulher. Infelizmente, o pecado tenta provocar essa divisão, esse afastamento e essa individualidade, mas que fique essa lição para nós, da dispensação da consciência e da aliança adâmica. Até a próxima videoaula. Se tiverem dúvidas, sugestões, estamos à disposição. Coloque nos comentários, compartilhe lá no grupo e nós nos colocaremos à disposição para estarmos respondendo em momento oportuno. Deus vos abençoe.